E aí uma coisa interessante que a gente pôde ver nos avanços que tem, quando você começa, né, a abrir o mercado e ele ter mais competição e ele começar a poder entregar mais para os clientes e para a sociedade como um todo, né? O professor estava até falando aqui que a gente estava vendo lá, o Texas ele tem mais ou menos o mesmo consumo de energia que o Brasil, né? São mais ou menos 80 gigawatts. E lá, salvo algum engano, né, professor, eles têm 1 giga de capacidade, né? E aqui nós temos 8 gigas de capacidade. Isso significa que lá as pessoas elas repartem 1 giga de seguro. O resto elas dão um jeito para se virar, né? De uma forma ou de outra elas se resolvem, porque até onde a gente tem conhecimento não existe uma pobreza energética no Texas, né? E aqui nós temos 8 gigawatts de capacidade e estamos querendo ir para 16 gigawatts de capacidade. Ou seja, estão querendo que todo mundo pague por 16 gigawatts de capacidade, sem saber por quê, sem saber para onde, sendo que já tem, nós vemos lá soluções de bateria, serviços, enfim, nós vemos várias soluções, o carro, enfim, várias soluções que existem para você poder dar sinais econômicos e poder alocar tudo isso. E isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Mas o que a gente viu nessa evolução toda é a questão do uso da tecnologia, né? E aí foi muito legal porque dentro disso nós podemos ir lá na casa do Vinícius, que gentilmente nos recebeu na casa dele, lá em Houston. E Vinícius, como que você acha que essa questão da tecnologia, principalmente da questão da inteligência artificial, ela vai estar ligada com essa evolução dos serviços que vão ter para o mercado de energia? Inclusive, né, a empresa que a gente viu lá, que sempre é a empresa que é a coqueluche de todo mundo que vai lá, que é a Octopus, ela fala de inteligência artificial como se fosse um Excel, né? Ou seja, tá tão intrínseco ali no que ela faz que ela já nem comenta sobre isso. Como que você acha que essas tecnologias, principalmente a questão da inteligência artificial, ela vai operar dentro do mercado de energia? Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite aí para todos que estão acompanhando aqui. Parabéns pela iniciativa. João, eu acho que para a gente responder bem essa pergunta, vamos dividir a questão aqui em 2 ângulos, tá? Acho que o primeiro ângulo, quando a gente olhar aqui para o consumidor no B2C, depois a gente olhar no B2B. Do ponto de vista de tecnologia e AI para o consumidor, obviamente, quando você tem uma abertura de mercado e você tem uma gama de opções e fornecedores, é bom por um lado, porque obviamente força um grau de competitividade maior, isso traz benefícios, mas ao mesmo tempo cria o paradoxo da escolha, né? Assim, pô, o que é ideal para mim? Né? E assim, ninguém troca também o provedor de energia todos os meses, né? Então assim, como é que eu preciso ser avisado ou como é que eu sei que eu não estou utilizando um plano ótimo do ponto de vista de investimento, retorno do que eu faço e preciso dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Eu acho que a capacidade da inteligência artificial entender as necessidades, ao mesmo tempo personalizar o serviço ideal para que você tenha o melhor retorno desse investimento ou não jogue dinheiro fora, é um dos aspectos super importantes que a gente enxerga aqui na ponta, tá? E certamente, quando a gente olhar para o B2B, tem um aspecto muito parecido do mercado brasileiro com o mercado americano e outros vários no mundo, tá? Que é o seguinte, o baixo grau de penetração de tecnologia do ponto de vista de monitoramento e controle do grid, tá? Hoje, as perdas técnicas e não técnicas, acho que assim que são divididas as perdas, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, isso é um problema grave, tá? E muitas vezes essas perdas, principalmente não técnicas, assim, poxa, um gato é uma perda não técnica, um medidor quebrado que não é capaz de entender o consumo e não cobra direito de um cliente no B2B é uma perda técnica que está acontecendo. Hoje,
todos esses pontos de conectividade no grid praticamente são offline. Tá? Você precisa de uma intervenção manual, você precisa de alguém fazendo tomadas de dados para entender a saúde desse grid, para entender exatamente onde estão os problemas. E os exemplos são múltiplos, né? Assim, quantas vezes nos últimos 2 anos na cidade de São Paulo a população ficou sem energia elétrica por semanas? Porque simplesmente cai um poste, cai uma torre e não se sabe exatamente onde está o problema, né? Até que você faça uma inspeção manual e visual e identifique onde estão os problemas no grid, passaram-se dias e os prejuízos são enormes. Isso é um aspecto que, independente de você estar num país de primeiro mundo, no Texas ou na Califórnia ou no Brasil, é uma oportunidade gigantesca para você inserir tecnologia, principalmente IoT e tecnologias de medição, para que você possa, com base em dados e monitoramento em tempo real, poder prover um serviço de qualidade muito maior para a indústria e para as pessoas na ponta que sofrem quando isso daí cai ou efetivamente você tem um acidente aqui, um furacão, um tornado, ou muitas vezes no Brasil agora, incêndios que acontecem danificam demais as torres de transmissão e é um problema grave aí do ponto de vista de qualidade do grid, tá? Então, eu colocaria esses 2 aspectos aqui, resumindo, claramente uma personalização dos melhores serviços e opções para que o consumidor não pague o que não deva ou tenha o melhor retorno do seu investimento, e no backbone, né, que eu diria no B2B, é muito mais uma oportunidade de difundir o uso de inteligência artificial e IoT para que você possa ter o melhor monitoramento do grid, evitar a disrupção na transmissão e serviço e baixar o teu custo com perdas técnicas e não técnicas. Como é que você chegou até aqui? Eu acho que seria uma coisa bacana para que as pessoas possam entender o contexto disso. Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou já praticamente há quase 20 anos no mercado de tecnologia, 16 desses 20 fora do Brasil, entre Texas, Vale do Silício e outros lugares. Trabalhei, eu digo, dos 2 lados do balcão, né? Fiquei muito tempo no mundo corporativo e já há alguns anos trabalho com startups, mas na área de inovação, e fui um pioneiro, eu diria, do ponto de vista de entender o uso e o potencial de inteligência artificial nos negócios. Comecei a me interessar e me entusiasmar há quase 10 anos atrás. Me lembro ainda dos dias onde, quando se falava de inteligência artificial, as pessoas ainda dobravam a sobrancelha. O que é isso? Tem certeza? Não, isso é muito futurista, mas essa realidade chegou e hoje é uma das principais áreas de pesquisa e interesse que eu tenho, e todos os trabalhos e oportunidades que eu tenho profissional, meu primeiro viés é como é que eu vou buscar produtividade inserindo algum elemento de inteligência artificial, né? O que eu sempre digo, a maturidade de uso da inteligência artificial ela é bem distinta entre os players que se dizem estar utilizando e as pessoas que o fazem, né? Eu digo assim, tem 3 níveis de maturidade do ponto de vista de uso de inteligência artificial. Tem o que eu chamo dos players, tem os players emergentes e tem os líderes. Os líderes são aqueles que realmente são capazes de usar dados proprietários e criar modelos próprios e ter propriedade intelectual em cima disso. Aí você tem uma série de pessoas que usam modelos de alguém com alguma personalização de dados para fazer, e tem os outros que usam tecnologias de prateleira que, na verdade, não criam nenhum IP, mas, na verdade, é uma outra forma de comoditização. Então, assim, o meu grande entusiasmo é poder trabalhar com as empresas de forma que elas caminhem do meio da pirâmide para cima, do ponto de vista de entender seus dados e poder criar maior produtividade e eficiência naquilo que ela queira fazer como organização. Isso é um pouquinho da minha trajetória e vocação aqui.